Continuemos. Faltou dizer uma informação importante, né? Eu falei de cada um dos métodos de avaliação, né? Disse qual a característica em termos de estoque final, em termos de custo, né? E faltou dizer uma informação importante, né? Muito importante, que inclusive já caiu em prova e pode cair de novo. É dizer que o EPS, o último que entra é o primeiro que sai, apesar de não ser aceito pelo fisco, pela Receita Federal, porque ele apresenta um estoque final menor, lembra disso? Ele é um dos métodos melhores para efeitos gerenciais. Como assim, gente? Para a administração de materiais, ele é, como está escrito aqui, né, um método muito interessante. Sabe por quê? Porque ele trabalha, gente, para períodos, né, como a gente diz assim, inflacionários, que permite que o estoque final seja menor e para a empresa vai distribuir um lucro baseado num valor real. O que eu quero dizer com isso? O lucro vai ser menor, mas o lucro vai ser menor baseado naquilo que a gente efetivamente comprou de estoque. Então, não adianta a gente ter um lucro maior porque a gente tem inflação ali, que é o caso do PEPS, que a gente mantém o valor atualizado. Por quê, gente? Porque o lucro tem que ser o lucro real, não o lucro fictício baseado na inflação. Então, se eu for estar corrigindo o lucro da minha empresa, ele não traz o valor real. Então, quando as empresas querem saber efetivamente, né, qual é o seu estoque, né, e o estoque real, tirando a inflação, eles usam o EPS. Por isso que a gente diz que ele é o método melhor em termos gerenciais, tá certo? Não obstante não ser aceito pelos fiscos, tá certo? Porque a gente viu que o que é aceito pelo fisco é o custo médio e é o PEPS. O EPS e o custo de reposição não são aceitos pelo fisco, tá bom? E agora vamos trabalhar, né? A gente terminou a avaliação, vamos trabalhar uma área hoje que está diretamente relacionada, integrada à administração de materiais, que é a área de compras, que eles perguntam muito em prova de concurso, né? E que está diretamente relacionado com a Lei 8666, tá? Esse curso nós não vamos ensinar a Lei 8666, que é um assunto lá do direito administrativo, né? Mas, assim, nós da administração pública, normalmente, quando eles colocam em prova, né, a administração de materiais, eles colocam compras, eles querem que você tenha conhecimento de alguns detalhes da Lei 8666, tá certo? E aí, por isso que muitos cursos de direito administrativo já colocam isso, porque é um assunto certo de prova, tá bom? E o que é a área de compras? Ou qual é a finalidade da área de compras, né? Como a gente diz, né? É assegurar a entrega do material ao preço adequado, ao custo adequado, na quantidade adequada, na qualidade adequada e no tempo certo, tá? Gente, compras, ela não tem, isso já caiu em prova, ela não tem o papel de avaliar o que vai ser comprado, avaliar, não quero dizer assim, será que precisa ou não precisa? Não é isso. Compras, ela tem o papel de pegar a ordem de compras, que é o que ela recebe, né? A ordem de compras, e analisar a ordem de compras para saber o que precisa ser comprado. E o papel dela começa com a análise da ordem de compras, né? Daí, para que ela possa fazer uma seleção de fornecedores, né? Escolher o melhor fornecedor, acompanhar o pedido no fornecedor, e depois fazer o controle do recebimento do pedido, né? E isso é interessante que você saiba, né? Quando eu digo que compras começa com a análise, desculpe a figura ruim, mas você tem escrito isso aí embaixo, né? Começa com a análise das ordens de compras. Daí, escolhe o fornecedor, seleciona o fornecedor, negocia com o fornecedor, acompanha o pedido no fornecedor, que a gente chama de follow-up, e aí controla o recebimento. E aí, um detalhe muito importante. Duas coisas. Primeiro, compras não tem o papel de dizer o que precisa ser comprado ou não. Isso já caiu em prova. Compras pode dizer o que precisa ser comprado ou não. Não, minha gente. Se compras quiser alterar, inclusive, a quantidade que vai ser comprado, não é compras que vai definir, ela tem que consultar a área financeira. Porque vamos imaginar que compras recebe aquilo e tem aquela quantidade. Aquela quantidade já foi dimensionado, levando que a administração de materiais viu, levando em consideração o aspecto financeiro. Ou seja, se compras, vamos dizer que o fornecedor faça um preço melhor se ela comprar uma quantidade maior.
Ela pode decidir por isso? De jeito nenhum. Porque compras tem que estar integrado. Então, ela tem que conversar com a área financeira, com o administrador de materiais, para saber se aquela quantidade não excede o lote máximo, se o financeiro vai ter recursos para pagar. Então, compras não tem esse juízo de valor, né, de aumentar a quantidade. Né? Pelo contrário, ela tem que assegurar que será entregue na quantidade requisitada, na qualidade sugerida ou pedida, no tempo certo e a um custo adequado, ao custo que foi colocado ali. Tá certo? Então, esse é o papel de compras. Tá? Então, isso é a primeira condição. Se ele colocar na prova que compras tem que avaliar se vai comprar ou não, se, compras pode dimensionar a quantidade, não é esse o objetivo. Tá certo? E o outro detalhe também que eu queria dizer é que a gente pensa que compras termina, né, com a escolha do fornecedor e com o acompanhamento. Não, gente, o trabalho de compras termina com o controle do recebimento. Se compras está comprando, se ela está assinando o contrato, ela tem que assegurar no dia do recebimento que aquilo que foi comprado efetivamente foi entregue. Tá certo? Então, é compras que assegura. Mesmo que, como está dizendo aqui, ó, o recebimento seja feito no almoxarifado, sempre, tá certo? Mas o controle do recebimento vai ficar para a área de compra. Você diz assim, Beth, então o almoxarife tem que estar presente. É verdade, porque ele vai receber, tá certo? Mas o controle do recebimento que o almoxarife está recebendo. Ele não sabe se aquilo que ele está recebendo foi aquilo que foi pedido. Então, compras tem que estar lá presente para dizer para o almoxarife, está tudo certo, né? E como a gente diz, dá o recebimento, assegurando a quantidade e a qualidade dos produtos, tá certo? E aí, quando compras diz, está tudo ok, está tudo certo, aí o almoxarifado vai receber, como a gente disse, vai colocar em carga aquele produto, tá bom? Pessoal, quando a gente fala de compras, existem várias maneiras de se trabalhar compras. Uma das formas é centralizar compras. Outra forma é descentralizar compras. Existe a melhor forma? De jeito nenhum. Existe aquela que atenda a uma determinada situação. Por exemplo, centralizar compras, ou seja, você centralizar todas as compras da empresa numa área, significa que você pode ganhar em escala. Né? Você pode, por exemplo, comprar uma quantidade maior e aí você pode barganhar um preço melhor. Então, a gente diz que a gente, quando compra, trabalha com compra centralizado, a gente consegue negociar maiores quantidades, a gente consegue assegurar a qualidade dos materiais e a homogeneidade para que todas as áreas comprem mais ou menos dentro da mesma linha de materiais. A gente pode ter um controle maior daquilo que está sendo comprado, né? E a gente pode ter uma melhoria na relação com os fornecedores, porque a gente tem essa negociação direta, tá certo? Mas existem empresas ou existem produtos que o melhor é que a gente trabalhe de forma descentralizada. Por quê? Porque são produtos que atendem a demandas locais. Né? E aí não vale a pena a gente centralizar, porque se a gente comprar diretamente no local, a gente vai ter o fornecedor do local, aí vai ser a entrega mais rápida, vai ter um relacionamento melhor com o fornecedor, tá certo? E você pode barganhar até um preço melhor. Então, a gente diz que a descentralização de compras, né, apesar da gente não ter uma negociação muito boa, né, por conta da quantidade, que às vezes é menor, mas a gente atende melhor as necessidades locais, a gente tem maior conhecimento dos fornecedores locais. Apesar de que compra centralizada, você tem uma melhoria nas relações com os fornecedores, porque você está sempre em contato. Mas aqui, quando eu falo de fornecedores locais, eu tenho facilidade. E mais, gente, se eu estou comprando localmente, eu tenho agilidade. Porque daí eu vou lá e posso buscar, a entrega é rápida. Diferente de compra centralizada. Você imagina um Walmart aqui em Pernambuco, comprando para todas as lojas do Walmart em fornecedores em São Paulo. Com certeza, o fornecimento vai demorar mais do que se o Walmart comprar de fornecedores aqui, né, no próprio Pernambuco. Então, a gente vai ter uma agilidade muito maior quando a gente trabalhar com descentralização de compras. Fechou? Qual o outro aspecto? Como que a gente classifica as compras? Gente, a gente tem compras formais, compras informais, compras antecipadas, compras parceladas, compras emergenciais, compras diretas, compra nova ou recompra modificada. Compra formal é tudo aquilo que está documentado, que é o que acontece na administração pública. Na administração pública, nada é informal, tá certo? Até as pequenas despesas, que a gente chama de suprimento individual, né, elas têm que estar formalizadas através de recibo, através de nota fiscal,
tá certo? Porque para você prestar contas na administração pública, todo dinheiro gasto tem que ser prestado contas, né? Porque se não for prestado contas, é propina, né? Então, a ideia é que a gente, né, preste contas de tudo. Mas na administração privada, às vezes acontece, né? O chefe, dá um dinheiro, né, um suprimento para pequenas despesas, e aí não precisa de comprovação para aquelas pequenas despesa de táxi, né, para o funcionário. Aí ele não precisa comprovar aquela despesa, tá certo? Pode acontecer, né? Mas na administração pública isso não acontece, tá bom? Compras antecipadas é exatamente aquelas que acontecem sem ter um planejamento prévio. Ou antecipada é aquela que você, né, na realidade, você antecipa as compras, né? Antes de acontecer o consumo, você já antecipa. Aí a gente diz que, né, a gente trabalha, né, com um planejamento para que antes que aconteça o consumo, a gente já esteja preparado para aquilo, certo? As compras parceladas, né, a gente diz que é aquela feita por meio de contratos. Na administração pública, então, é que acontece por meio de contratos, certo? As compras emergenciais, gente, são aquelas urgentes, não previstas, e normalmente, isso aqui já caiu também, tá? São prejudiciais, porque como são emergenciais, você perde o poder de barganha junto ao fornecedor, porque o que você precisa é de agilidade, tá certo? Então, as compras emergenciais, elas normalmente trazem prejuízo para a administração. Por isso que o ideal é que você faça compras antecipadas para você assegurar, né, que aquilo está sendo cumprido, tá bom? Compras diretas, deixa eu só ver uma coisa aqui. Antes de acontecer o consumo, carecem de planejamento prévio. Ou seja, a gente tem que fazer um planejamento prévio. Só para, depois eu estava vendo aqui, né, antes de acontecer, precisam, esse carecem significam, que precisam de planejamento prévio. Ou seja, para que as compras sejam antecipadas, você tem que fazer um planejamento prévio. Diferente das compras emergenciais, que você não tem planejamento prévio, tá certo? E aí você, com certeza, perde poder de barganha. Compras diretas são compras que você faz rotineira, que a gente chama de direta porque ela acontece com frequência, certo? Compras novas são aquelas inéditas, né? E aí você vai demorar mais tempo para analisar a ordem de compra, analisar o pedido, fazer a escolha do fornecedor, né? E essa aqui é a única que você podia não saber na hora da prova, que é o que a gente chama de recompra modificada. São aquelas compras rotineiras, mas que você tem alguma variação, né? Então, por isso que a gente chama de recompras modificadas. São aquelas compras que você faz, só que com alguma modificação, tá certo? E aí pode ser antecipada com uma previsão aí, com um planejamento prévio do que vai acontecer ali, tá certo? Pessoal, quando a gente fala de compras na administração pública, como eu disse agora há pouco, sempre temos que trabalhar a licitação. Tem que ver as condições, né? Tem que trabalhar o que está estabelecido lá na Lei 8666, tá certo? Para a escolha do fornecedor, tem que atender às modalidades de convite, leilão, tomada de preço, concorrência, tá certo? Agora, quando compras recebe o pedido, a ordem de compras, tá certo? Ela vai avaliar exatamente quais são as condições e atender aos pressupostos normativos que estão na Lei 8666, inclusive fazendo dispensa de licitação se o valor for menor do que o estabelecido na Lei 8666, tá certo? Mas fazendo procedimento formal. Mas o que eu queria dizer para vocês aqui é como que na administração pública essa ordem de compras chega, né? E a gente diz que essa ordem de compras ela pode chegar de duas maneiras, através de uma forma descritiva e através de uma forma referencial. Minha gente, descritivo, ou a ordem de compras, ela pode ser descritiva quando ela traz com clareza todas as características físicas, mecânicas e de acabamento, tá certo? Quando ela traz com clareza isso. Então, eu descrevo. Eu costumo ver um bocado de gente dizer assim, que a Lei 8666 é um atraso, é uma burocracia, né, na administração pública, dificulta, inclusive, a compra de coisas que tenham qualidade. Minha gente, não é a Lei 8666 que é um problema. O problema está nos administradores públicos, que não sabem usar a Lei 866 em favor das suas compras. Por quê? Se a gente especificar direitinho, por exemplo, que a cadeira tem que ter um braço dessa altura, tem que ter tanto de espuma na base, tanto de espuma nas costas, tá? Eu vou comprar uma cadeira que atenda às especificações. O problema é que o pessoal, no edital e na especificação do produto, não coloca isso com clareza.
E aí diz que quer comprar uma cadeira, o cara oferta um preço lá menor e vem uma cadeira peba, uma cadeira ruim, que não é aquilo que a gente queria, tá certo? Então, a gente diz que a ordem de compras deve vir descritiva quando ela traz todas as características, tá certo? Permitindo uma perfeita caracterização daquilo que será comprado, tá certo? No entanto, pode acontecer de eu querer comprar alguma coisa e não saber exatamente quais são as especificações. Aí a gente diz que a gente pode usar uma ordem de compra referencial. Não é a mais comum, tá certo? Não é a que deve ser. Né? Ela pode ser utilizada caso eu não saiba direito quais são as especificações daquele produto. E aí a gente diz que a gente vai fazer uma referência indireta ao item, tá certo? Mas isso não quer dizer, né, que a gente vai escolher uma marca. Não é escolher uma marca, mas a gente pode, na ordem de compra referencial, usar, por exemplo, a exemplo da marca tal, que aí você tem um padrão dentro daquilo que você quer comprar, tá certo? Então, pode acontecer? Pode, mas isso não quer dizer que a gente vai fazer referência à marca, tá certo? Mas a ideia é que a gente faça uma especificação funcional, baseado naquilo que a gente quer em termos de qualidade, tá certo? Colocando a descrição pela marca, mas tentando, no máximo possível, né, apresentar alguma característica, o desenho, a maquete, sei lá, daquele produto que a gente quer comprar. Então, isso é o que a gente chama de compra referencial, tá certo? Que a gente vai apresentar. A gente pode, como diz, a gente pode até fazer alusão a alguma marca, mas isso não quer dizer que a gente vai comprar a marca, até porque a gente sabe que na Lei 8666 é proibido, né, você escolher uma determinada marca, a não ser em condições tecnicamente justificáveis. Né? A exemplo, eu vou dar um exemplo, compra de veículo lá no tribunal, né, lá no meu órgão. Os veículos que a gente compra para utilizar, para levar os auditores, né, em campo, nas auditorias, né, são todos da mesma marca. Né? Aí você vai dizer assim, poxa, Beto, mas toda a mesma, e usaram marca? Usaram. Por quê? Porque a Procuradoria, né, ela justificou que o uso da mesma marca traz economia em termos de manutenção, em termos de escolha de oficina, tá certo? Em termos de conhecimento do próprio produto. Então, nesse caso, né, você comprar o Chevrolet, o Volkswagen, tal, ou seja, utilizar uma marca, né, traz benefícios para o órgão público. Mas a escolha da marca, né, por exemplo, tablet. Tablet não pode usar, eu tenho um iPad, né? Não pode fazer uma licitação com iPad, tem que fazer uma licitação com tablet. A marca que vier, né, vai ser bem-vinda dentro daquelas especificações que você colocou, tá certo? Então, cuidado com isso, que a Lei 86, ela proíbe isso, tá bom? Bom, como é que a gente vai escolher os fornecedores? Já que a gente recebeu a nossa ordem de compras, veio lá descrito, né, com bastante propriedade, aquilo que nós vamos comprar, né? E agora nós vamos escolher o nosso fornecedor, tá bom? E aí a gente diz que a gente tem 3 formas de escolha de fornecedor. Sempre lembrando que a escolha do fornecedor tem que ser uma relação ganha-ganha, tá, gente? A gente sabe que na Lei 8666 existe um tal de preço inexequível. Ou seja, é aquele preço que o fornecedor bota tão baixo que a gente sabe que ele mesmo não vai poder atender. Mas ele bota aquele preço baixo para poder ganhar a licitação. E aí, a gente sabe que isso está passível de contestação, né? Porque o preço inexequível é aquele preço que a gente sabe que não vai ter, que o fornecedor não vai ter condições de nos entregar ou de fazer, tá bom? E aí a gente pode, né, desprezar esse valor, tá bom? Então, só tendo a ideia de que quando a gente coloca uma licitação, a gente tem que buscar sempre uma relação de ganha-ganha, porque a gente vai ganhar, mas o fornecedor também tem que ganhar, para que ele possa continuar existindo. A ideia não é ganha-perde, não é eu ganhar o máximo e o fornecedor perder. Né? Que a gente vê que muito comprador tem essa ideia. Mas não, né? A gente tem que manter esse fornecedor vivo e ativo. Se ele não tiver lucro, ele não vai sobreviver, tá certo? E aí a gente diz que quando a gente vai escolher fornecedor, a gente tem 3 formas de trabalhar a fonte de fornecedor. A fonte simples é quando a gente tem um fornecedor selecionado entre vários para um relacionamento de longo prazo. Ou seja, aquele fornecedor que a gente tem uma certa fidelidade, é daquele do sistema Toyota de produção. A gente tem vários fornecedores, mas tem um que a gente, né, fez treinamento,
né, escolheu, fez uma relação de custo boa, uma relação ganha-ganha, e aí, dentre todos, ele é o melhor para atender as condições que a gente tem. Tá? A fonte múltipla, que é o contrário da fonte simples, é quando você tem competitividade, quando você tem vários fornecedores, e aí você, né, vai barganhar junto àqueles fornecedores, né? Que não precisa ter essa relação de fidelização, tá certo? Necessário, por exemplo, produtos de material de limpeza, material de consumo, né? Você não precisa ter fonte simples, você vai ter fonte única. Mas, por exemplo, para matéria-prima na produção de determinado produto, você pode trabalhar com a fonte simples, porque, como a gente vê as montadoras de carro, né? Tem um pneu Pirelli, Goodyear, ou seja, que está lá ligado àquela montadora e ele só compra aquele pneu, né? Aquele rádio do carro, né? Então, isso é o que a gente chama de fonte simples. Existem várias marcas, mas eu já fiz um acordo com aquela marca dentro de uma relação ganha-ganha, que ele está me fornecendo aquilo que eu preciso, tá certo? A fonte múltipla não, é qualquer outro produto que eu esteja querendo comprar e que eu sei que tem vários fornecedores, e aí eu vou comprar daquele que me ofertar as melhores condições, tá bom? A fonte única é o fornecedor exclusivo, é aquele que a gente vai fazer inexigibilidade, né? Quando a gente fala de licitação. Ou seja, só tem aquele fornecedor, a gente vai ter, né, uma justificativa, né, e exigindo certidões daquele fornecedor como fornecedor exclusivo, para que a gente possa comprar dele, tá bom? Lembrando dessa relação de ganha-ganha. Na administração pública, isso eu vou falar rapidamente, que você aprende quando você faz a administração financeira e orçamentária. Na administração pública existe um sistema chamado de SICAF, que é um sistema de cadastramento de fornecedores. E dentro desse sistema, né, os fornecedores eles podem se habilitar previamente, levando, né, alguns documentos para que possam contratar com a administração pública. Né? E aí depois, né, quando, né, aquele fornecedor é selecionado, aí ele apresenta os demais documentos para que ele possa realmente assinar o contrato com a administração pública. Tá? Existe outro sistema, né, chamado de Comprasnet, no qual o fornecedor ele faz, né, dentro do SICAF esse prévio cadastramento, assegurando que ele tem condições para contratar com a administração pública, tá bom? Lembrando sempre, né, gente, às vezes eles colocam em prova de concurso, né? Como é que deve ser a postura do comprador? Sempre uma postura ética. Gente, a área de compras é uma área com muito poder dentro das organizações. Por quê? Está na mão do comprador, né? Toda a negociação com o fornecedor. E o que a gente mais vê aí, né? Tá aí esses escândalos de corrupção, é exatamente o comprador, que é aquele responsável pelas compras, né, acabar negociando, né, propina para a escolha de um fornecedor, né, ou acaba negociando alguma premiação por ter escolhido aquele fornecedor. Então, a gente sabe que isso, gente, é corrupção. Né? Então, o papel do comprador tem que ser um papel ético, a postura tem que ser uma postura ética, né? Para que, né, ele realmente atenda às necessidades da organização e compre aquilo que seja melhor para a organização, tá bom? Terminamos a gestão de estoque, vamos entrar agora na gestão patrimonial, ou seja, vamos olhar para os bens móveis e para os bens imóveis da nossa organização, tá certo? E a gestão patrimonial, ela está ligada muito à entrada do bem no almoxarifado, o recebimento, o aceite, o tombamento, o registro, a guarda, a conservação, a armazenagem e a classificação. Ou seja, a gente vai olhar tudo, né? Inclusive, a gente vai olhar a contabilização desse bem. Ou seja, desde aquilo que a gente quer comprar, até a contabilização desse bem, que é o que a gente chama de gestão patrimonial, inclusive ligada aos nossos bens imóveis que a gente tem aí, tá bom? Olhando, como diz aqui, a movimentação, a distribuição, o controle, a incorporação e o inventário. Então, isso tudo, né, está ligado ao que a gente chama de gestão patrimonial, que a gente lá no início falou. A gente vai trabalhar a gestão de materiais, porque a gestão patrimonial, ela inclui mais, ela não inclui só os móveis, mas ela inclui imóveis. E quando a gente fala de gestão patrimonial, a gente fala inclusive de contabilização, daquilo que se incorpora ao nosso patrimônio. E por isso que a gente traz os bens móveis e os bens imóveis, tá certo? Bom, como eu disse que a gestão patrimonial envolve,
né? Não só como a gente vai comprar, como a gente vai avaliar, como a gente vai dimensionar, né? No caso dos bens móveis, mas a parte também de todo o controle, né, dos bens móveis e imóveis, né? A primeira coisa que a gente tem que ver é quando esses bens ingressam na nossa organização, sejam eles móveis e imóveis, tá certo? No caso dos bens imóveis, eles têm que trazer a documentação completa para que eles sejam incorporados ao patrimônio e sejam registrados contabilmente, tá certo? Sejam eles classificados da forma como for. No caso dos bens móveis permanentes, também tem que vir acompanhado de nota fiscal, de doação, de transferência, seja qual for a modalidade de ingresso daquele bem na nossa organização, ele tem que vir acompanhado de documento fiscal. E aí a gente sabe que o controle do recebimento fica por compras, se vier de compras, né? Mas o recebimento acontecerá no almoxarifado. E aí, quando a gente vai receber, a gente diz que o recebimento envolve duas fases: o próprio recebimento e o que a gente chama de aceite, né? A gente diz que o recebimento é a entrada dos materiais, né, que envolve a conferência qualitativa e quantitativa, além da regularização do material, tá certo? A gente diz que no recebimento, o fornecedor transfere a responsabilidade pela guarda e conservação. E é nesse momento, lá no almoxarifado, que se faz o registro da entrada, né, para que aquele bem possa ser acompanhado contabilmente e fisicamente, tá certo? Então, a gente diz que no recebimento é a hora em que o fornecedor, aquele que está nos entregando o bem, vai vai transferir a guarda e o uso daquele bem, tá certo? Ou seja, ele vai entrar em carga, e a hora que o almoxarifado vai fazer o devido registro daquele bem no almoxarifado, tá certo? Então, isso é o receber. O que é o aceite, gente? É a verificação das condições, o recebimento decorrerá, como eu disse, compra, cessão, doação, permuta, só para a gente ver, ou seja, a ideia do recebimento não é só compras, não. Se for compras, a área de compras vai controlar o recebimento. Mas se ele vier por doação, por permuta e tal, tem que também ter uma pessoa responsável, né, por assegurar que aquele bem está entrando dentro das condições, que não necessariamente vai ser a área de compras. Aí um detalhe importante: a área de compras, quando for receber, ela pode ir acompanhada de uma pessoa responsável pela área que solicitou a compra, por exemplo, o engenheiro, né, o arquiteto. Então, vamos dizer que mandou comprar um determinado material, ou então o pessoal da área de informática, tá certo? Então, vamos imaginar que, no caso, compras, ele é responsável pelo controle, mas ele pode levar uma pessoa que tenha o conhecimento técnico para assegurar, né, o recebimento, que é exatamente essa entrega, né, do fornecedor, né, que vai transferir o uso, né, do bem, né, vai transferir a capacidade de guarda e de conservação do bem, tá certo? E o aceite, que será feito também por uma pessoa que tenha conhecimento daquilo. E aí a gente diz que o aceite será exatamente ao momento em que a gente vai, né, colocar no documento hábil, né, que é a nota fiscal, fatura, termo de doação, né, cadê? Aceite, né, é a hora que a gente vai assegurar que as condições qualitativas e quantitativas do bem, né, estão atendendo aquilo que foi comprado, tá certo? Então, a gente tem recebimento e aceite. O recebimento é a hora que o fornecedor transfere a guarda e o uso do bem e a conservação daquele bem. O aceite é quando a gente vai atestar no documento fiscal, né, de doação, de transferência, de permuta. O documento tem que vir, na administração pública, isso tem que vir acompanhado de um documento. E aí, no caso, a pessoa vai dizer que aquele bem atende aquelas condições quantitativas e qualitativas, certo? Mas vamos imaginar, né, que no momento do recebimento e do aceite, você não tenha como conferir, vamos dizer assim, quantitativamente. Vamos dizer que seja uma quantidade muito grande, né, e você não tenha como conferir quantitativamente aquela quantidade. A isso, a gente vai dizer que existe uma faculdade na administração pública, né, que quando a gente não consegue, na hora do recebimento, verificar, né, as condições do material e as especificações, a gente diz lá que no artigo 73 da Lei 8666,
diz que esse recebimento poderá ser feito provisoriamente, tá certo? Para que a gente possa depois assegurar a qualidade e a quantidade do material e dar o seu aceite, tá bom? E o que significa receber provisoriamente? Significa, minha gente, que nesse recebimento provisório, o recebedor não está assumindo a responsabilidade, né, pelas condições qualitativas e quantitativas, tá? E mais, como ele não está assumindo, isso não vai eximir a responsabilidade do fornecedor. E mesmo, vou dizer mais, e mesmo que aconteça esse recebimento definitivo e essa aceitação definitiva, caso haja dolo ou má-fé por parte do fornecedor, a gente sabe que, nesse caso, não se exclui a responsabilidade civil do fornecedor, né, nem ética profissional na execução do contrato, segundo está no artigo 73. Ou seja, eu posso receber e aí fazer toda a conferência. Isso não exclui a responsabilidade do fornecedor por não executar o contrato porque não atendeu alguma condição. Mas, para que eu não fique assumindo responsabilidade sem ter a certeza de que aquilo está sendo entregue, eu posso fazer um recebimento provisório. E esse recebimento provisório significa que eu posteriormente vou assegurar aquelas condições, tá certo? Aquelas condições qualitativas ou quantitativas, tá bom? E isso a gente chama de recebimento provisório. Já na administração pública, pode ter o que a gente também chama de contagem cega ou contagem por acusação, que é quando o conferente não verifica a quantidade declarada e efetivamente entregue. Ou seja, além do recebimento provisório, a gente pode ter um recebimento chamado de contagem cega, que é um recebimento provisório. Ou a gente chamar o recebimento por acusação. Ou seja, eu não conferi. Vamos, como eu disse, vou receber 1.500 camisas. Eu posso receber provisoriamente, né, dizendo ele, tem 1.500, tem 1.500. Depois eu vou contar e não tem 1.500, tem 1.400. Então, nesse caso, o fornecedor assume a responsabilidade por não execução do contrato. Tá certo? Isso se chama, né, recebimento provisório ou recebimento por contagem cega ou por acusação, tá certo? E nesse caso, gente, e em qualquer outro caso, a responsabilidade civil do fornecedor não se encerra, tá bom? Porque ele tem uma responsabilidade aí por cumprimento do contrato, tá bom? E qualquer outro problema que venha acontecer, com certeza, o fornecedor tem essa responsabilidade. Eu vi que está piscando. Eu vi que a gente já está passando do tempo. E eu vi também que a gente não terminou. Eu sei disso. E a gente está na nossa última aula. Mas o nosso objetivo e o nosso compromisso é dar toda a aula. É dar todo o assunto. E aí, estou dizendo a você que a gente vai gravar mais um bloco, 2 blocos, né? O que for necessário para que a gente termine todo o assunto, tá bom? Porque o objetivo é esse. É a gente falar com calma, a gente explicar com calma, você entender. E com calma não quer dizer que vai falar devagar, tá certo? Com calma, ensinando, né? Para e passo todo o assunto, tá certo? Para que você possa entender e para que a gente possa assegurar que todo o conteúdo será dado, tá bom? Vou falar com a coordenação aqui do curso e vou solicitar mais um bloco ou 2 para a gente fechar, porque agora o que vem, né, por diante é tudo coisa fácil, tudo coisa tranquila, que a gente vai conseguir terminar com certeza no tempo certo, tá bom? Ó, fica ligado aí que a gente vai colocar mais blocos aqui aí na tua área, tá certo? Ó, cheiro no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser.